Sobre a proposta do governo, a gente tem uma explicação do ministro Franklin Martins, que é o secretário de comunicação do governo, a respeito da proposta, e ele explica por que ele acha que precisa regular esse setor. Nós precisamos da regulação. E precisamos por uma razão muito simples. Se não tiver regulação, vale a lei do mercado. A lei do mercado é a lei do mais forte, do mais rico, da maior potência econômica. Como eu disse, a radiodifusão será atropelada pela jamanta das telecomunicações. As telecomunicações faturaram o ano passado 180 bilhões no Brasil e a radiodifusão, no seu conjunto, faturou 13. Quando se fala em regulação, há pessoas, há grupos que dizem, vem alguma ameaça à liberdade de imprensa. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Absolutamente nada. Haja vista que as principais democracias do mundo fazem regulação e não existe nenhuma ameaça à liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é garantida. Doutor Marcos Vinícius, qual a preocupação da OAB com essa discussão? Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, parabenizo o Congresso Nacional por essa importante discussão e ao senador eleito pela brilhante votação no seu estado. A ordem entende que, do ponto de vista jurídico, em relação a esses conselhos que estão sendo criados nos estados, é absolutamente inconstitucional. A Constituição é muito clara ao assegurar que somente a União pode legislar sobre essa matéria. Então, o Congresso Nacional é, de fato, o único palco possível para que essa matéria seja votada e discutida, e não as assembleias legislativas. Do ponto de vista do mérito da discussão, entende a ordem que não é possível ao Poder Executivo controlar os órgãos de imprensa. Não é possível que esta matéria fique na esfera do Executivo. Por duas razões. Primeiro, como o deputado já adiantou, a Constituição Federal, quando fala de conselho e da possibilidade de criação de conselho, assim o faz dirigida ao Congresso Nacional. Então, apenas o Congresso Nacional pode criar um conselho para auxiliar o cumprimento do capítulo das comunicações, da comunicação social na Constituição Federal, órgão auxiliar do próprio Congresso. Então, o Executivo não possui essa competência. E mais, esta competência que deve ser exercida por qualquer cidadão, de limitar o exercício da liberdade de imprensa nos termos da Constituição Federal, no que tange, por exemplo, o direito à imagem, o direito à honra, no que tange, por exemplo, a vedação do anonimato, ela deve ser exercida no espaço próprio de um Estado democrático de direito, ou seja, no Poder Judiciário. Somente o Poder Judiciário possui esse direito. Por exemplo, a lei eleitoral, que é o ponto da polêmica, diz que os candidatos devem ter o mesmo tratamento por parte de rádio e televisão. Se houver reclamação acerca do assunto, o Poder Judiciário deve ser provocado durante o período eleitoral para que seja multada eventual empresa de telecomunicação que não esteja cumprindo a lei e assegurado o direito ao tratamento igualitário. Então, penso que essa matéria já está regulamentada. Esse direito à igualdade, por exemplo, no pleito eleitoral já é assegurado pela Lei 9.504/97 e cumpre ao Poder Judiciário regulamentar. A Ordem completa este ano 80 anos de existência. E nesses 80 anos, a Ordem viu duas grandes ditaduras militares no nosso país. A de Getúlio Vargas no Estado Novo e a ditadura militar. E essas ditaduras tiveram uma característica muito clara, que foi a censura, o controle da imprensa. Então, a Ordem prefere não ver em nenhuma dessas propostas uma tentativa de instituir censura, porque se isso for o caso, a OAB é radicalmente contrária, porque é preferível o risco da ampla liberdade de expressão, da ampla liberdade de imprensa, que, porventura, possa até ser uma liberdade livre demais e, portanto, como o ministro disse, necessita de um controle, do que a possibilidade do Estado, que é fiscalizado pela imprensa, controlar esta imprensa. Afinal de contas, foi a imprensa livre, no final da década de 70, que fez surgir, e que deu não que fez surgir, mas que deu a expressão e a magnitude de um fenômeno popular, que foi Luiz Inácio Lula da Silva, na greve do ABC Paulista, no início da redemocratização do Brasil. Sem um mínimo de imprensa livre naquela oportunidade, ferindo ou circulando a ditadura, ou tentando. Eu me lembro muito bem de uma capa da Veja com Lula. Quer dizer, então, eu penso que a imprensa livre
ela é uma forma, inclusive, de lideranças populares autênticas, como o presidente Lula, surgir em uma democracia como a brasileira. Francisco Fonseca, o que precisa ser regulado ou regulamentado nessa área aí da comunicação? O senhor que acabou de publicar um estudo grande sobre o assunto, né, divulgado pelo IPEA. O que o senhor acha que precisa ser feito nessa área aí? O que tem que mudar em relação ao que existe hoje? Tá. Eu acho que são muitas áreas em que se pode atuar para democratizar os meios de comunicação. Mas antes de falar dessas, eu daria talvez 3 grandes eixos. Eu só tomaria uma questão, já que estamos aqui no Congresso Nacional, que é um dos polos de poder, né? E nós que somos cientistas políticos lidamos com o poder de uma maneira mais conceitual. Portanto, o poder empírico como o poder pensado teoricamente, nós sabemos que qualquer forma de poder requer regulação. Qualquer. Desde os antigos, do pensamento, né, filosófico antigo, nós sabemos disso. Poder sem regulação é a tirania. Qualquer forma de poder sem regulação leva à tirania. De certa forma, nós temos no Brasil a tirania dos meios de comunicação. Com todo respeito ao meu colega aqui da OAB, o Brasil vive, sim, uma censura. Tem censura do mercado, tem censura, né, de grandes meios de comunicação que não querem ouvir, né, temas que não lhes são convenientes. A pluralidade da sociedade brasileira não está presente nos meios de comunicação. Um estrangeiro que chega ao Brasil e liga a televisão não sabe o que é o Brasil. Por exemplo, acho que nós somos um país de brancos. Nós não somos um país de brancos. Somos um país mestiço. A mestiçagem no Brasil não está na televisão. Quem lê jornal no Brasil é estrangeiro, quem veio ao Brasil, abre o jornal brasileiro, não sabe que tem um conflito agrário seríssimo no Brasil. Nós somos um país altamente concentrado em termos de terras. Né? E quem lê os grandes jornais brasileiros acha que nós vivemos uma guerra civil, que todos aqueles que lutam pela reforma agrária são um bando de loucos. Ora, quem lê o jornal, quem ouve o rádio, quem vê a televisão, é outro Brasil. O Brasil plural dos conflitos não está presente. Então, nós vivemos, sim, uma censura. A censura dos grandes meios de comunicação, que veiculam, né? Veiculam uma série de temas conflituosos no Brasil de uma maneira extremamente particular, não plural. Ora, e a teoria da democracia, a democracia em si, prega pluralidade. Mas um conselho poderia, por exemplo, impor uma mudança na linha editorial de um veículo que não se adequasse a essa realidade que o senhor menciona? Vamos chegar nisso, vamos chegar. Só queria completar esse argumento mais conceitual. Todo poder exige regulação. Desde os antigos nós sabemos isso. Com Maquiavel mais ainda. Ok? Então, se tem um poder no Brasil que não tem regulação nenhuma, se chama meios de comunicação. Todos os outros poderes, de alguma maneira, têm. O poder executivo tem regulação sobre ele. Né? As empresas privadas, que não a mídia, tem regulação. Tem o CAD, não é isso? Você tem os PROCONs, você tem vários. Quer dizer, o único meio ausente de qualquer forma de regulação, eu não estou falando de censura, muito pelo contrário. Regulação democrática. São os meios de comunicação. Como seria na prática? Como seria? Que alternativas, e é isso que eu procurei estudar e muitos outros vêm fazendo isso. Parece que tem 3 grandes linhas. Primeiro, acho que o deputado Pinheiro já se referiu a uma delas. Revisão da concessão. Você pode ter uma concessão no Brasil, não é? um mecanismo de concessão em que se renovam as concessões, as concessões são conferidas de acordo com interesses políticos, econômicos, não é? Em que, portanto, fica de fora a grande massa de pessoas que poderiam, sim, ter. Por que não tem TV comunitária no Brasil, rádios comunitários, com alcance menor? Mas isso não tem, é concentrado. Então, revisão da concessão é um elemento crucial. A questão dos conselhos estão debatida agora. Também lembrado aqui, o primeiro conselho criado, o Conselho de Comunicação Social, absolutamente esvaziado. Nós temos que revalorizar o Conselho de Comunicação Social, que é um conselho plural, as empresas também participam, né? Mas assim como a sociedade, e que deveriam, né, claramente interferir, minimamente que seja, no conteúdo do que nós assistimos na televisão. Porque a televisão e o rádio são concessões públicas. Elas não são elementos privados, e elas estão submetidas à lógica de mercado. Ora, então, evidentemente que os conselhos podem sim ter um papel, mas não é um conselho de um grupo, é um conselho plural.
Mas, por exemplo, se fala em conselhos deliberativos e autônomos. Deliberativos para deliberar sobre o quê? Que tipo de poder teria isso o tudo conselho? o Congresso Nacional vai ter que discutir. Nós temos a casa que vai discutir isso. E a sociedade politicamente organizada. Há inúmeros grupos, movimentos sociais, que participaram da Conferência Nacional de Comunicação, por sinal, a crucial existência da conferência, né? E que debateram várias ideias. Então, não se sabe o desenho. O importante é que haja um debate público sobre isso. O que nós estamos observando, a meu ver, é um veto ao debate público. Eu lembraria que a NJ e a ABERT se retiraram da Conferência Nacional de Comunicação com o argumento de que o controle social seria censura. Ora, sequer se deram ao direito de discutir e já se retiraram. Então, a primeira linha é revisão séria da maneira como nós concedemos e renovamos as concessões. Segundo lugar, né, a revisão de toda a legislação. Não tem lei de imprensa no Brasil. Caiu recentemente a lei que era da ditadura militar, né? Evidentemente que era uma lei ruim, mas ainda assim era melhor do que não ter nada. O direito de resposta. Se a minha honra é atingida, como eu posso responder? Mas já não existe isso se a pessoa recorre ao judiciário, por exemplo? Isso se dá no judiciário, que demora anos, está dentro do Código Penal, demora anos, né? E evidentemente há uma enorme dificuldade para se conseguir a reparação da imagem. Para finalizar, um terceiro eixo que me parece crucial. Crédito. O BNDES financia grandes grupos empresariais da mídia. O próprio ministro, agora há pouco, se reportou a números. Por que não o crédito para o pequeno comunitário que quer ter uma rádio, uma televisão, um pequeno jornal? Acho que nós temos que democratizar o crédito para democratizar também os meios de